Olá, estamos de volta com o nosso Drops do Céu, gotas de luz sobre sua vida. Trazemos mensagens de fé, encorajamento e instrução para que você conheça Deus, saiba quem Ele é e faz, e humildemente procure ter um relacionamento simples, mas profundo com Ele. Estamos na série Orações e Preces na Bíblia. Este será o episódio de número 20. Semana passada, no episódio 19, falamos sobre o tema A Oração do Servo. Não deixe de assistir. Hoje falaremos sobre a Páscoa. A Páscoa, ela é um momento especial na vida dos cristãos e por isso nós não poderíamos deixar de falar. E especialmente porque há 2 semanas atrás falamos sobre uma oração que é uma declaração. Quando nós declaramos algo, isso tem muito poder. E assim aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo, que nós vamos estudar hoje. Então, bora lá. A Páscoa, queridos, é um momento duplo na vida da própria humanidade. Ali um ciclo se encerrou e um portal celeste se abriu. 2 palavras poderosas pronunciadas por Cristo marcaram tais momentos. Eu vou falar primeiro sobre a Páscoa judaica. Ela fala sobre livramento de cativeiro, sobre salvação do anjo da morte, não é? Do anjo destruidor, e conecta-se inclusive com a passagem dos israelitas pelo Mar Vermelho. A palavra nos ensina que esta Páscoa, celebrada pelos judeus até hoje, deve ser lembrada pela pressa, celebrada com pães sem fermento, não dava tempo de assar, com ervas amargosas, relembrando o quão duro foram os 400 anos de escravidão no Egito. Cajado na mão, prontidão para sair, pelo livramento provido pelo próprio Deus de Israel, mostra o cuidado e o amor extremos do nosso Deus para com o seu povo. Cristo celebrou exatamente esta Páscoa com seus discípulos, cumprindo os mesmos ritos, mas adicionando um comentário que mudaria para sempre a história da humanidade. Lá pelas tantas, ele pegou o pão e o vinho e disse: "Este é o meu corpo e este é o sangue no qual uma nova aliança vai ser celebrada." A lembrança do passado até diminuiu em importância, né? Aquele rito estava sendo feito pelas lembranças do passado, mas em vista da grandiosidade daquilo que o Senhor Jesus Cristo falou, né? Naquela última ceia, o Senhor Jesus Cristo introduziu algo muito novo. Ainda que ele mostrasse aos seus discípulos pão e vinho, horas depois, o real significado que ele demonstrou seria visto por todos, testemunhado por todos os seus discípulos e por todos os que estavam ali. O Senhor Jesus Cristo entregou o seu corpo, não é? A sua carne e o seu sangue. O Cordeiro Santo de Deus, seu próprio Filho, seria imolado, sacrificado pela humanidade para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Fantástico, momento único. Por isso que a palavra de Deus fala que aquele lá é o momento, é o ápice da humanidade. 3 dias depois desta morte, em que o Senhor Jesus Cristo entregou o seu corpo, a morte não pôde reter a vida. As portas do inferno se abriram, o túmulo se abriu e o Cristo ressurreto, o Senhor Todo-Poderoso, venceu a morte e ressurgiu para nos dar vida. Ele foi aquele primeiro da ressurreição. Outros ressuscitaram antes? Sim, a palavra nos conta. Mas este Cristo ressuscitou, foi o primeiro que ressuscitou para a vida eterna. E assim ele fala com cada um de nós. Entre esses 2 momentos, desde a Páscoa lá do passado, desde a Páscoa que Jesus comemorou, certo? Até essa ressurreição, houve uma palavra falada por Cristo, lá na cruz. Ele disse: "Está consumado." Esta palavra poderosa, ela representa muita coisa. Naquele momento, naquele grito, aquele gemido de dor ouvido pelos presentes, foi uma declaração a Deus: "Pai, está consumado." Foi uma declaração ao inferno, dizendo: "Está consumado, você não tem mais poder sobre as almas." E algo transcendental aconteceu naquele momento. O ápice da criação, a consumação do plano de Deus para a humanidade. Ali se cumpriram as figuras do passado,
das Páscoas até ali celebradas que descreviam o quê? Livramentos parciais, provisórios, passageiros, sacrifícios parciais, provisórios, passageiros, que convergiriam então para um novo tempo e uma nova dimensão na pessoa do Senhor Jesus Cristo, quando ele disse: está consumado. Todos os ritos da velha aliança, seus sacrifícios de animais, culminaram no altar da cruz, o sacrifício do verdadeiro e único Cordeiro Pascal, que morreu não pelos seus pecados, mas pelos meus e por toda a humanidade. Está consumado. Dias depois, a ressurreição abriu os céus. Para quem? Para os resgatados a quem o Senhor Jesus Cristo foi lá buscar, que estavam presos em cadeias, diz a palavra, que morreram lá na velha aliança. A salvação chegou para nós, aqueles que pela mesma fé receberam o reino de Deus em suas vidas, nasceram de novo em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Nós. E também, queridos, os portais eternos, naquele momento, receberam o Rei da Glória para se assentar à direita de Deus. Este está consumado diz que tudo realmente convergiu para aquele momento e que o plano eterno de salvação de Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, se cumpriu. O seu clamor fechou um ciclo de herança apenas terrestre, anunciou um novo tempo, profetizado lá em Isaías, que diz o seguinte, lá, capítulo 9, a partir do verso 6, o cetro, o governo eterno estará sobre os seus ombros, e ele será chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. O seu domínio e a sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi para todo sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará que isso aconteça. Estava então consumada a obra do Filho do Amor, enviado por Deus, que cumpriu sim o seu propósito e abriu as portas da eternidade para nós, seus filhos. Veja que a morte e a ressurreição de Cristo, ela tem não só aquele momento físico que aconteceu, mas muitas implicações. O ciclo do plano de Deus seria fechado quando nós, e será fechado quando nós, seus filhos, humilde e merecidamente, finalmente, entrarmos na posse da terra prometida, da bendita promessa que o Senhor tem para nós, e nós viveremos lá para sempre com aquele que entregou a sua vida por nós. Por isso, queridos, nesta Páscoa, lembre-se que o perdão que você recebeu, que vocês receberam, a vida que vocês vivem a cada dia, o acesso à comunhão restaurada com Deus, que nós desfrutamos, tiveram um preço alto, muito alto. A dor e o sofrimento do nosso Salvador, que do alto da cruz olhou para as nossas vidas, viu a obediência que muitas vezes nós não mostramos, viu a fidelidade que nós não demonstramos, mas mesmo assim pensou, valerá a pena, eles me honrarão. E exclamou, está consumado. Sim, querido. Assim o Senhor proclamou aquela voz como se fosse uma oração, uma prece que atingiu os céus e que decretou o final daquele ciclo e a abertura de uma nova dimensão espiritual para nós que aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor. Mas tem uma segunda palavra que eu queria destacar. O Senhor Jesus Cristo expressou mais uma vez seu amor eterno nas suas últimas instruções, logo após ressuscitar, quando ele se encontrou com os seus discípulos e ali ele deu as suas últimas instruções aos seus discípulos aqui nessa terra. E ele disse, singelamente, vão por todo o mundo, ensinem pessoas de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu tenho mandado. E eis, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, até o final dos tempos. Esta segunda palavra de Jesus, ela tem um significado especial para nós aqui. Ou seja, Deus
nos introduziu para dentro do seu plano, mas nos deu uma missão. E nós fomos convocados para sermos estes canais de repercussão dessa Páscoa bendita, do está consumado, do plano de Deus e daquilo que o Senhor tem preparado para a humanidade. Você está pronto para poder falar do Senhor Jesus Cristo, viver o Evangelho na sua vida de maneira tal que o Senhor Jesus Cristo seja glorificado a cada dia através da sua vida? Então, meu querido, celebre não só a morte hoje, sexta-feira, mas celebre a ressurreição, a vida de Jesus, o poder do Senhor Deus, que trouxe da morte o Senhor Jesus Cristo para a vida, para que ele fosse vida eterna em nós, para que nós um dia vivamos com ele por toda a eternidade. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esse plano maravilhoso, Senhor, que nos atingiu sem mérito, sem merecimento. Não estávamos nem aí com o Senhor, de repente o Senhor veio e nos alcançou, abriu os nossos entendimentos, os nossos corações, e o Senhor veio, Senhor, e fez morada em cada um de nós. Muito obrigado, porque, Senhor, não somos merecedores, mais uma vez, mas fomos introduzidos, Senhor, pela Tua bondade neste plano bendito. Por isso, hoje celebramos a tua morte, sim, o seu sacrifício, a dor, mas celebraremos no domingo a Páscoa, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então seja louvado, Senhor. Nós lembramos sempre do que o Senhor fez, jamais esqueceremos e lembraremos todos os dias, porque, Senhor, dependemos de Ti e vivemos contigo, andamos contigo. Este, Senhor, é o nosso caminhar nesta terra e pela Tua graça, Senhor, vamos espalhando o Evangelho bendito do Senhor como sementes que caem, Senhor, em terreno fértil para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua Páscoa, este feriado, que haja paz no seu lar, que você receba da parte do Senhor a sua porção e que você entregue a Ele tudo o que você é, tudo o que você tem, para que o Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Em nome de Jesus. Se você gostou, novamente se inscreva no nosso canal, você receberá uma mensagem semanal. E se você tem alguma observação, mande para nós, curta aí e que Deus abençoe a sua semana em nome de Jesus. Boa Páscoa. Amém.